Quinquagésimo ano, o ano do Yovel, o ano do jubileu, no qual o trabalho na terra também cessaria, e todos os servos contratados seriam libertados de todas as propriedades ancestrais na terra que foram vendidas, deveriam retornar para seus proprietários originais. Também temos nesta paraxá, leis adicionais que regem a venda de terras e as proibições contra fraude e usura. E na paraxá Bechokotai, conforme meus regulamentos, Hashem promete que se o povo de Israel guardasse os seus mandamentos, eles iriam desfrutar de grande prosperidade e habitariam em segurança na terra prometida. Mas Hashem também profere uma dura repreensão, advertindo sobre o exílio, a perseguição e outros males que aconteceriam a eles se abandonassem a sua aliança com ele. Não obstante a isso, como está em Vaikra 26, 43 e 44, mesmo quando estivessem na terra de seus inimigos, sofrendo as consequências de seus erros, o Senhor não os rejeitaria a ponto de permitir que viesse total destruição sobre eles, para que a sua aliança não fosse quebrada. Este é o Senhor que nós servimos, irmãos. Por vezes nós quebramos a aliança com Ele e, como resultado de nosso pecado, nós sofremos, apanhamos, mas Ele nunca muda e Ele tem permanecido fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pontos a qual o Aruch HaKodesh deseja tratar conosco, que estão no capítulo 26, a qual nós lemos alguns trechos. Seriam 4 pontos que o Senhor deseja falar conosco, e o primeiro deles está no versículo 3 do capítulo 26 de Vaikra. Na versão dos melhores originais está desta forma o versículo 3. Se caminharem de acordo com os meus regulamentos, observarem e obedecerem as minhas mitzvot. Se caminharem, caminhar, palavra caminharem, nos traz uma revelação importante. Imagine você caminhando na jornada da vida sobre os mandamentos de Hashem. Caminhando na jornada da vida obedecendo aos regulamentos, aos mandamentos do Senhor. Imagine isto. E neste caminho, que obviamente é um caminho reto, um caminho plano, que o Senhor coloca diante de toda a humanidade. Diante de toda a humanidade. Existe paz, alegria, todo tipo de fartura, contentamento e a presença de Hashem. E o seu destino final, o destino final deste caminho, é vida e vida eterna. Porém, neste caminho a qual você está trilhando, na vontade do Senhor, é possível para você observar muitos outros caminhos, mas que não são caminhos de Hashem. Muitos se parecem até com o caminho de Hashem, mas nestes caminhos existem todo tipo de obstáculos, buracos, subidas, descidas, lama, lodo, lixo, bestas feras, doenças, pragas e tantos outros obstáculos. Lembrem-se que eu disse que estes caminhos até podem se parecer com o caminho de Hashem. Porém, o seu destino final deste caminho é sofrimento e morte. E as pessoas, irmãos, que caminham por estes caminhos, elas não sabem qual o destino final deste caminho. E aqueles, irmãos, que escolhem, aqueles que escolhem o primeiro caminho, que é o caminho reto, o caminho plano,
terão a companhia do próprio Hashem, pois o Senhor deseja andar no meio dos seus, através da sua presença. E cada passo que for dado por mim e por você, se estivermos no caminho de Hashem, Ele estará nos acompanhando. Já o segundo caminho, irmãos, como nós dissemos que existem todo tipo de obstáculo, também existem vários tipos de vozes e espíritos enganadores, conduzindo as pessoas a erros, enganos, frustrações, escassez e desesperança. Portanto, irmãos, se nós quisermos ter vida, desfrutar das chuvas, das bênçãos e provisões, vivendo em segurança, nós precisamos decidir trilhar pelo único caminho que o Senhor tem colocado diante de nós. Porém, andar neste caminho só é possível em obediência. Em obediência. O segundo ponto que eu desejo tratar conosco está em Vaikra, Levítico 26, vou ler os versículos 14 e 15, que diz assim: No entanto, se não me ouvirem e não obedecerem a todas essas mitzvot, se vocês abominarem meus regulamentos e rejeitarem minhas regras, a fim de não obedecerem a todas as minhas mitzvot e cancelarem minha aliança. Agora versículos 21, 23 e 24. Sim, se vocês me contrariarem e não me ouvirem, aumentarei 7 vezes as suas calamidades de acordo com seus pecados. Se a despeito de tudo isso vocês recusarem minha correção e permanecerem contra mim, também eu me oporei a vocês. Até aqui. Este segundo ponto, irmãos, trata de desobediência. Desobediência. A pessoa que é desobediente se coloca numa posição de estar contra Hashem, se opondo a Ele. A partir do momento que a pessoa decide não obedecer ao Eterno, ela se coloca contra, se opondo a Hashem. Não tem, irmãos, como permanecer neutro neste caminho. Não tem como permanecer neutro. Ao desobedecer a Hashem, a pessoa vai em direção oposta dele. E indo na direção oposta de Hashem, a pessoa vai direto na direção do inimigo. Não há um meio termo. É necessário, irmãos, obedecer aos mandamentos de Hashem para estar com Ele. Pois não estar com o Senhor, nos trará todo tipo de tristeza. A desobediência, irmãos, causa separação da presença do Senhor. Separação da presença do Senhor. Terceiro ponto, irmãos, está agora no versículo 19 do capítulo 26 de Vaikra Levítico, que diz assim: Quebrarei o orgulho do seu poder. Nos melhores originais está: quebrarei o orgulho da sua teimosia. Tornarei o céu, seu céu como o ferro, seu solo como o bronze. Versículo 20. Vocês gastarão sua força em vão, pois a terra não produzirá, nem as árvores do campo frutificarão. Irmãos, se existe um momento a qual nós estamos vivendo, se existe um momento, que nós necessitamos de chuva e da terra e a árvore e as árvores produzir, é este o momento. Como nós necessitamos de chuva, da terra estar produzindo, das árvores estarem dando os seus frutos. Irmãos, e a cada dia que passa, nós iremos necessitar mais disso, deste favor do Senhor. E este ponto, irmãos, que nos fala a respeito do orgulho e da teimosia. Irmãos, o orgulho nos torna desobedientes e teimosos. E isto não somente atrapalha
a comunhão com o Senhor, mas nos afasta da presença dEle, do caminho que Ele colocou diante de nós. Irmãos, o que esperar de um lugar ou de pessoas aonde não existem a presença, não está ali a presença de Hashem? Mesmo cantando em hebraico, mesmo fazendo serviços, orações, participando das celebrações, porém tudo de forma religiosa. Será que teria como esperar algo bom? Eu acredito que não. Irmãos, nós precisamos refletir de uma forma mais intensa sobre isso, pois isso pode acontecer conosco. Nós podemos cair numa situação desta de fazer algo para Hashem, servi-lo de uma forma a qual Ele não vai aceitar isso. O orgulho vem antes da destruição e a arrogância antes da queda. Mishlei, Provérbios 29:23 diz: o orgulho do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. 1 Pedro 5, 5 e 6. Da mesma forma, vocês que são menos experientes, submetam-se aos líderes. Além disso, todos devem se revestir de humildade uns para com os outros, porque Hashem se opõe aos arrogantes, mas aos humildes concede graça. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Hashem, para que no tempo certo Ele os exalte. Irmãos, este terceiro ponto a qual nós estamos citando é um ponto a qual nós devemos acender um sinal de alerta. Pois segundo o que nós lemos, se existe algo que faz com que nós nos afastemos do Senhor, é o orgulho. Um coração que não é ensinável, fechando assim o céu de dar chuvas, a terra de produzir. O quarto ponto, irmãos, estão no versículos 36 a 37, ainda do capítulo 26, que diz assim: quando as pessoas que restarem de vocês, os que foram deixados, encherei seu coração de ansiedade nas terras de seus inimigos. O som de uma folha agitada os deixará com medo, para que fujam como quem foge da espada e que caiam sem que ninguém os persiga. Sim, mesmo com ninguém a persegui-los, eles tropeçarão uns nos outros como quem foge da espada. Vocês não conseguirão resistir aos inimigos. Irmãos, prestem atenção. Vejam o estado de fragilidade física, psicológica, espiritual que chega uma pessoa longe dos caminhos do Senhor, sem nenhum tipo de resistência, totalmente vulnerável às sugestões de espíritos imundos. Imaginem, irmãos, que terrível é isso, aonde o barulho de uma única folha, ou ao comando de uma única voz, prestem atenção no que está sendo dito. O barulho de uma única folha, ou o som de uma única voz, pode fazer com que pessoas corram desesperadas, se pisoteando, se matando, se ferindo. Estando pessoas assim, totalmente suscetíveis ao espírito de confusão. Irmãos, o Senhor não tem para que o povo dele corra desse jeito, sem destino, sem saber para onde ir. Imagine, irmão, se nós vivermos assim, com medo o tempo todo.
do que pode acontecer, do que podem fazer conosco. Assustados, apavorados, como se estivesse sob o efeito de drogas alucinógenas. A pessoa, irmãos, a pessoa neste estado pode entrar numa paranoia de que a qualquer momento algo ou alguém irá atacá-lo. E assim, essa pessoa se torna um perigo. Ouvindo e vendo coisas que, na verdade, não existem. Assim estarão, e muitos já estão, irmãos, desta forma hoje no mundo, por não estarem na presença de Hashem. Portanto, elas não podem desfrutar da sua proteção, da Shalom, pois elas não têm Yeshua em seus corações. Através, irmãos, da reflexão destes 4 pontos, Aruch deseja que entendamos, compreendamos que nós estamos numa guerra, aonde esta guerra se inicia dentro de nós. Dentro de nós. O mal, irmãos, começa dentro de nós. E nós devemos estar guerreando, lutando contra o mal que há em nós o tempo todo. Este mal, irmãos, deseja nos remover do caminho de Hashem. Portanto, nós, como soldados do Senhor, devemos nos portar como tal. Talvez você já tenha podido observar como um soldado se porta num campo de batalha. E, irmãos, nós estamos numa guerra. Que nós não sejamos mais inocentes nisto. É tão verdade isto, irmãos. É tão verdade isto que nós já tivemos um momento aqui na qual 3 pessoas estavam vestidas com roupas de guerra. 2 pessoas como soldados e uma pessoa como general de guerra. Que você possa ter o entendimento que nós estamos em guerra. Porém, esta guerra, irmãos, não é contra a carne, contra o sangue. Ou seja, não é contra as pessoas, embora o mal tenha usado pessoas. Como diz Efésios 6:12, porque nós não lutamos contra seres humanos, mas contra os líderes, autoridades, os poderes cósmicos que governam as trevas, contra as forças espirituais do mal na esfera celestial. Irmãos, nós precisamos lutar sem ter medo. Sem ter medo. Pois nós já sabemos o que nós podemos atrair se sentirmos medo. Nós não devemos temer o mal, irmãos. Se nós estivermos com o Senhor caminhando entre nós, nós não temos o que temer. Iov 3:25 diz: pois o que eu temia me sobreveio, o que eu receava aconteceu comigo. Que você não tema, não tenha medo do mal, mas confie que o Senhor está nos guardando. As Escrituras nos dizem, irmãos, que devemos temer apenas a Hashem. Terlim, Salmo 111:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Temamos, irmãos, a Hashem, pois Ele também tem usado os seus. Aqueles que têm se colocado nas mãos dele, Ele tem usado. Que eu e você também nos façamos aptos para sermos usados por Ele, para fazermos o bem nesta terra, como soldados que somos de seu exército. E Ele, irmãos, o Senhor, nos deixou armaduras para isto. Efésios 6:13-18. Por isso, usem todas as peças do equipamento de guerra concedidos por Hashem, para que quando o dia mau vier, vocês sejam capazes de resistir a ele. Quando a batalha for vencida, permaneçam em pé.
Assim resistam, usem o cinto da verdade, preso em torno da cintura, revistam-se da justiça como couraça e usem nos pés a prontidão procedente das boas novas de Shalom. Sempre usem o escudo da confiança com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Tomem o elmo da libertação com a espada concedida pelo Espírito, que é a palavra de Hashem, enquanto oram em todas as ocasiões com todos os tipos de oração e súplicas no Espírito de forma vigilante e perseverante por todo o povo de Hashem. Meus irmãos, se nós queremos ser protegidos, nós devemos usar o escudo da confiança. Como está a sua confiança? Como está a sua confiança no Senhor? Se nós não confiarmos no Senhor, irmãos, nós ficaremos suscetíveis a todo tipo de ataque nos atingir, sem o escudo. E como diz, nós devemos estar vigilantes, irmãos, perseverando em oração o tempo todo. O tempo todo. Se nós desejamos, irmãos, fazer parte dos escolhidos, a nação de Hashem, aquele que Ele separou, nós precisamos, irmãos, parar de se armar contra o nosso irmão. Nós acabamos de ler aquilo que nós devemos usar. Qual o tipo de guerra que nós estamos enfrentando? Mas às vezes nós nos armamos uns contra os outros. Será impossível, irmãos, de Ruach HaKodesh, a presença de Hashem, estar em cada em cada congregação, em cada reunião, em cada ajuntamento, em cada casa, em cada família, se vivermos armados, atacando e sendo atacados entre si, se destruindo mutualmente. Imaginem, os irmãos, se todas as vezes que formos nos reunir, já virmos preparados para algum tipo de defesa contra o ataque de um irmão, ou então já chegamos atacando para que ninguém venha nos atacar. Irmãos, isto é sério, irmãos. E às vezes a gente não percebe nessas questões. São coisas sutis que estão dentro da nossa mente. Mas nós estamos suscetíveis a pensar assim do nosso irmão. Olha, quer saber de uma coisa? Já vou aqui preparar uma resposta bem daquele jeito que se aquele fulano, aquele irmão falar isso para mim, ele vai ouvir. Ou quer saber, já vou chegar lá dando uma na lata, que aí já fica quietinho, coloca ele no lugar dele, e assim eu vou poder fazer o meu serviço em paz, em Shalom. São coisas sutis, irmãos, a qual nós não devemos abrigar no nosso coração. Nós lemos na Brit Hadashah que nós devemos nos amar. E mais uma vez o Senhor está falando isso conosco, que nós devemos nos unir, que nós devemos nos amar. Irmãos, nós não sabemos o que nós estamos para enfrentar. Muitas vezes nós temos dito isso aqui. Nós não temos noção. Mas nós também não temos noção do poder da unidade o que o Senhor pode fazer, agir no nosso meio. Nós não temos, irmãos, noção do que um pequeno grupo fisicamente reunido pode fazer. Que nós possamos permitir que todo esse tipo de pensamento ruim seja removido da nossa vida, contra o nosso irmão, contra a nossa irmã. Ponderem sobre isso, pondere sobre o seu relacionamento com o seu irmão. O irmão que você vê sempre que se reúne. Como está o seu relacionamento? O seu relacionamento com as vidas, com as pessoas, os servos do Senhor, é um reflexo de como está o seu relacionamento com o Senhor. É um reflexo.
Se você estiver bem com Hashem, você também estará bem com todos. Por mais que alguém não esteja bem com você, não importa. Se você estiver bem com Hashem, você estará bem com todos. Você irá olhar para o seu irmão como uma alma que depende da misericórdia do Senhor, assim como eu e você. E no que depender de você, meu irmão e minha irmã, viva em paz. Viva em paz. E isso começa dentro de você, dentro da sua casa. A sua casa, eu digo você, a sua sucá. Como está a sua shalom? Como está a sua paz? Como está o seu interior? Você está em guerra com você mesmo? Ou você tem conseguido viver em paz? Não se esqueça que o seu irmão também tem lutado pela salvação. Decida você hoje estar bem com Hashem, fazendo as coisas corretamente. Busque fazer o que é correto aos olhos do Senhor, em obediência, em humildade, permitindo que Ele faça todos os ajustes necessários na sua vida. E que todos tomemos uma decisão, irmãos, de crescer poderosamente em união com Mashiach e Yeshua, ligados ao seu forte poder. Usando, irmãos, toda a armadura que o Senhor deixou para nós. As armas que Ele nos proveu estão acessíveis a mim e a você. Você tem conseguido usar todas as armaduras? Leia com calma depois isto. Veja quais são as armaduras. Será que está faltando alguma peça desta armadura sobre você? Ou será que você não tem nenhum tipo de armadura? Como eu disse, irmãos, nós fazemos parte do exército do Senhor. O Senhor não deseja mandar ninguém para uma guerra desarmado. Mas quantas vezes eu e você fazemos isso? Olha, eu quero servir o Senhor, eu quero fazer a vontade dEle, mas nós queremos fazer do nosso jeito, nós não queremos obedecê-lo. E assim nós vamos, como diz, de peito aberto, confiando, dizendo que o Senhor está comigo. Nós precisamos adquirir a consciência, irmãos, de que nós somos a família de Hashem. E membros do corpo do Mashiach. Irmãos, nós somos sim responsáveis uns pelos outros. Tenha esta consciência, esta maturidade. Nós somos sim, irmãos, responsáveis uns pelos outros. Através da mesma aliança que nós fazemos parte. Como é que nós podemos pensar que nós não somos responsáveis pelo nosso irmão, mas nós acreditamos que nós fazemos parte da mesma aliança? Nós servimos ao mesmo Elohim. Nós cremos que o mesmo Yeshua, nosso Senhor e Salvador, está retornando para nós. Como pode existir um pensamento de unidade aqui, mas quando olhamos para o nosso irmão não existe um pensamento de unidade? Que nós não sejamos mais meninos em relação a isto. Imagine você, nós somos um corpo, o corpo do Mashiach. Cada um é uma parte do corpo. Nós já falamos sobre isso aqui. Quando vem algum tipo de ataque sobre o seu rosto, qual é a primeira ação que você tem? Alguma sujeira no seu olho? Você vai levar o seu braço, a sua mão? Alguma coisa vier contra você, o que o teu corpo vai fazer? Se proteger de alguma forma. Se você for cair em um buraco, se você ver ali que tem um obstáculo, o que os seus pés vão fazer com você? Desviar para que o seu corpo não caia? Assim somos eu e você, participantes do corpo do Mashiach, responsáveis uns pelos outros. Devemos ter a responsabilidade de ajudar, de ter o cuidado com nossos atos, as nossas ações. É fato, é verdade que no nosso relacionamento, nós, além de sermos o corpo do Mashiach, nós temos pessoas fora
desse relacionamento que estão conectadas a nós. E quando alguma coisa acontece fora deste corpo, nós sentimos. Imagine quando você está andando e você leva um esbarrão. Alguma coisa acontece. Todo o corpo sente. Tenha esta responsabilidade, este entendimento, que nós podemos fazer com que o corpo cambaleie, se sinta fraco, ou venha a se ferir. Para nós encerrarmos, nós poderíamos, irmãos, estar falando apenas sobre a importância de se cumprir todas as mitzvot, para que tudo fosse bem em nossa vida, pudéssemos prosperar em todos os sentidos, vivendo, caminhando em paz e em segurança. Mas que poder de bem teria em nossa vida? Que tipo de funcionalidade, qual o resultado poderíamos colher se fôssemos totalmente diligentes em cumprir com a vontade do Senhor de forma apenas religiosa, sem sermos aceitos, sem amor, sem respeito e fidelidade para com Hashem e para com a família na Emuná. Através dessa palavra, irmãos, o Senhor deseja trazer um alerta sobre as nossas vidas. Nós não podemos permitir que as lutas, as dificuldades, tudo que temos enfrentado juntos, como família do Senhor, e aquilo que você tem enfrentado no seu particular, todos aqui, irmãos, estão passando por algum tipo de dificuldade, de prova, de desafio, de teste. Todos nós estamos. Mas isso não pode fazer com que o nosso relacionamento com o Senhor e o nosso relacionamento com os irmãos se desgastem, se tornem um enfado, uma canseira. Como é que você tem vindo na presença do Senhor? Como o que passa dentro de você, no seu espírito, quando você está fazendo o serviço, quando você está cantando, quando você está falando as brachot? Nós não sabemos, irmãos, o que... Eu estava pensando sobre isso essa semana. O que pode fazer quando proferimos essas palavras em hebraico? Em amor, com desejo real. E eu fiquei imaginando como se ondas saíssem de dentro de nós, irmãos. Escudos, muros fossem levantados a nosso favor. Mas como isso poderá ter um poder, uma funcionalidade, se nós estivermos na presença do Senhor enfadados, se sentindo cansados fazendo algo por obrigação? Eu vou lá mais uma vez, vou continuar, vamos ver o que vai acontecer. Irmãos, nós precisamos crescer. Nós temos, irmãos, escorregado, patinado em coisas que o Senhor tem falado e o Senhor tem sido paciente conosco. Que nós tenhamos essa consciência, essa responsabilidade, irmãos, e venhamos crescer e amadurecer. É importante, irmãos, entender que se estivermos bem alinhados e alicerçados na rocha, como um único corpo nós iremos prosperar, irmãos. Nós iremos vencer o mal. Pois se a presença do Senhor estiver comigo, com você, se a presença do Senhor estiver no nosso meio, quem poderá, irmãos? Quem poderá nos vencer? Assim nós seremos guardados de todo tipo de engano e confusão, irmãos, que é grande nessa terra. Engano e confusão que tem se apoderado de muitas vidas sobre a terra. E o Senhor tem nos guardado deste engano, dessa confusão. Quando, irmãos, nós estamos alinhados, alicerçados na presença do Senhor, na vontade dEle, nós somos guardados de todo tipo de ação de espíritos imundos, inclusive sendo guardados de servir como alimentos para eles.
E se hoje você descobriu que está em alguma área vivendo como aqueles que saíram da vontade do Senhor, se você hoje descobriu que não está vivendo em conformidade com as Escrituras, com aquilo que o Senhor tem colocado sobre a tua vida, você pode ter deixado de fazer aquilo que o Senhor confiou em sua mão. Como nós cantamos aqui hoje, volte ao caminho. Volte ao caminho. Se hoje você se encontra numa situação a qual você se colocou pelas suas próprias mãos, que para você é muito difícil ou até mesmo impossível de vencer, de passar por isso, lembre-se do que o Senhor disse a Irmeiarro, Jeremias 32, 27. Olhe, eu sou Adonai, o Elohim de todas as criaturas viventes. Há alguma coisa difícil para mim? Irmãos, existe alguma coisa difícil para o Senhor? Não. Que todos clamemos ao Senhor, irmãos, em arrependimento, para que Ele possa nos ouvir e então Ele vir em nosso socorro. Não importa sob qual situação você está, qual prisão você se colocou, qual o jugo que está sobre você, qual o tipo de ameaça que você tem sofrido, quais tipos de inimigos, armas que você possa estar enfrentando. Se nos voltarmos para o Senhor de todo o coração, Ele virá em nosso socorro. Irmeiarro, Jeremias 20, 11. Contudo, Adonai está comigo como um guerreiro temido. Portanto, meus perseguidores tropeçarão, derrotados, muitos envergonhados por causa da falha. Sua desgraça perene não será esquecida. Não existe nada difícil para Hashem, meus irmãos. Por isso, a minha e a sua esperança não está perdida. Como já foi dito aqui, irmãos, nenhuma arma forjada prevalecerá contra nós, irmãos. Eu vou dizer novamente, nenhuma arma forjada prevalecerá contra mim, contra você. Creia nisto. Se estivermos no caminho de Hashem, se a presença de Hashem estiver caminhando entre nós, através de Yeshua e Darur, o próprio Yeshua estará conosco em cada passo do nosso caminho. Cada passo que for dado por mim, Yeshua estará conosco. Assim, irmãos, nós teremos cumprido em nossa vida Terrilim 118, 6 e 7. Com Adonai a meu lado não tenho medo de nada. O que me pode fazer os homens? Com Adonai a meu lado, como o meu auxílio, olharei com triunfo para aqueles que me odeiam. Decida estar bem com Hashem, fazendo as coisas corretamente, em obediência, em humildade, permitindo que Ele faça todos os ajustes e correções. Em nome de Yeshua HaMashiach. E assim, você possa se fazer apto a usar a armadura que está disponível a mim e a você. A mim e a você. Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja, assim seja. Meus irmãos, no próximo Shabbat, dia 23/5, teremos uma única Parashá, Parashá 34, Bamidbar. A primeira porção do 4º livro da Torá nos ensina sobre o recenseamento do povo de Israel, feito no 2º mês do 2º ano no deserto. Relaciona os líderes das 12 tribos do povo de Israel e apresenta o total de 613.550 homens com a idade acima de 20 anos. Nesta porção, a família de Kehat Coat, o segundo filho de Levi, avô de Moshe e Aharon, foi instruída para lidar com as partes mais sagradas do Mishkan. Que cada um de nós, irmãos, estejamos prontos para lidar com o sagrado de Hashem. Em nome de Yeshua. Pai, em nome de Yeshua, eu levo diante do Senhor mais uma vez as nossas vidas, agradecendo a Ti, Pai, que tem sido bom para conosco, tem sido paciente, tem nos falado, tem nos ensinado, tem nos ministrado. Pai, ajude-nos a termos consciência do que nós estamos vivendo. Ajude-nos, Pai, a termos a consciência de que nós somos povo do Senhor e viver com responsabilidade tal, como representantes. Pai, nós não podemos ver a roupa, a vestimenta a qual nós temos espiritual,
assim como um oficial do exército, Pai, quando está ali com a sua farda, mas nós não podemos ver. Pai, uma pessoa, depois que tira a sua roupa ali de oficial, ela pode ser, Hashem, qualquer tipo de pessoa, mas quando ela está com a farda, ela tem que representar aquilo que ela acredita que ela serve. Nós, Pai, que nós sejamos sempre os mesmos em todo o momento da nossa vida, Pai, mesmo que nós não vejamos, nós não sabemos qual a nossa posição diante do Senhor, a nossa vestimenta, que nós não venhamos com nossos atos sujar as roupas limpas que o Senhor tem nos concedido, Pai, mas buscar santificação, buscar fazer a Tua vontade, Hashem. Muito nós temos lutado, muito nós temos corrido, Hashem, mas ajuda-nos hoje, neste dia, a parar, a descansar, crendo que o Senhor tem trabalhado por nós. Em nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Shabbat Shalom, que o Senhor possa ter falado com cada um de vocês poderosamente através dessa mensagem. E nessas duas parashot, eu queria compartilhar com vocês algo que eu estava lendo e me chamou a atenção, porque o trabalho no campo é um trabalho muito pesado, muito pesado. E cada 6 anos, o 7º, Shemitah, o Senhor determinou um descanso para a terra. Mas como o homem também tem um trabalho no campo, ele também recebe esse 1 ano de descanso. Então não é só para a terra. Esse descanso é para o homem também. E curiosamente, no 6º ano, a terra produziria 3 vezes mais para os anos seguintes. Se cada 6 anos ele tinha direito a descansar 12 meses, isso é equivalente a um descanso anual de 2 meses. 2 meses. Como se ele tivesse 2 férias no ano. A CLT, não sei nem se existe ainda a CLT, mas a CLT no nosso país, ela garante 1 mês por ano de descanso. Não 2, 1. E para eles não ficarem com problema espiritual, eles concedem o 13º salário. Tá certo? Então eles acabam, na verdade, ajustando com o 13º salário, como se fosse 2 meses por ano. Ou seja, até esse mundo segue as escrituras, mas a gente ainda tem tido algumas dificuldades para poder entender e seguir os padrões estabelecidos por Hashem. E o que ocorria? O povo tinha muita dificuldade de obedecer. E estamos livres mesmo? A terra está lá parada? Vamos fazer o seguinte? Vamos ganhar um extra. Vamos plantar alguma coisinha aqui no cantinho, né? Afinal, talvez ninguém nem esteja vendo, e a gente ganha um extra com isso. Tá certo? E assim, nós temos caminhado. E o que ocorre com isso? A terra poderia até produzir para essas pessoas, e não descansava. Hashem ia cumprir a palavra, sempre cumpriu a palavra dele. No 6º ano ia dar 3 vezes mais. Tá certo? Mas o que o homem fazia com a astúcia dele com isso? Tirava a força da terra. E nos anos seguintes, ela já não produzia com a mesma qualidade, não produzia com a mesma quantidade, e ele achava que estava ganhando. Achava que estava ganhando alguma coisa extra, quando na verdade ele estava desobedecendo as instruções de Hashem e estava perdendo. Não descansava e não deixava a terra descansar. Hoje tem muitas pessoas que acham, olha, eu vou trabalhar um dia a mais na semana para mim poder ganhar um extra. Doce ilusão. Gasta com enfermidade, se desgasta, o trabalho não rende, não produz, dá tudo errado e acha que na desobediência dele está ganhando alguma coisa extra. Precisamos tomar muito cuidado quando a gente olha para uma situação e fala, vou ganhar com isto um extra. Muito cuidado. Muito cuidado. Que você tenha entendimento disso. O Senhor deu instrução, existe um propósito para isso. A gente pode não compreender claramente. A terra precisava descansar. O homem precisava descansar. Mas na astúcia dele, desobedecia, não dava descanso para ele, nem dava descanso para a terra. E um dia a conta chegou. Foram 70 anos de cativeiro. Só por causa desta
desobediência. Que você possa ter entendimento, para que você não seja lançado no cativeiro e depois questione o Senhor. Por que você está passando por aquela situação? Tá bom? Que o Senhor abençoe todos nós.